Dessa live. Quero trazer aqui para você hoje quais sinais a gente deve estar atento entre as pessoas queridas à nossa volta, colegas de trabalho, para evitar algum dano e também se cuidar. Vamos entender o que está por detrás dessas ideações e entender um pouco mais sobre como funciona, tirando alguns mitos, passando algumas referências, dando algumas sugestões de coisas para vocês consumirem, documentários, livros e assim vai. Eu sei que esse é um tema delicado, tenso, que algumas pessoas nem gostam de citar ou tocar no assunto, mas ele é um problema real e que a gente tem que colocar em pauta e conversar para saber como lidar, como gerenciar e como agir. Então é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Tá? Esse tema foi escolhido ali na enquete que eu coloquei ontem aqui nos stories, tá? Sou Matheus Morales, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família, e sou hipnoterapeuta e também treinador de habilidades socioemocionais, tá? E outras coisitas a mais no currículo. Se você quiser saber mais sobre mim, aqui no link da minha bio tem mais informação, ou basta você colocar Matheus Morales, psicólogo, no Google, que você já vai achar coisa também, tá? Ou só Matheus Morales. Você vai achar meu canal no YouTube, vai achar várias coisas sobre mim, cursos e assim por diante. Muito obrigado pela sua atenção aqui e vamos ali ser conduzidos nessa jornada. Deixa eu fazer agora os pormenores dessa live, encaminhar ela para os lugares que eu preciso encaminhar, tá? Aí, live, por que não tá dando para compartilhar hoje? E aqui, compartilhar, achei. Pronto, enviados. Gente, eu tenho que trazer esse tema aqui para vocês porque o suicídio, ele é um tema de saúde pública, tá? E tá ali diante de nós a todo momento. Duvido que nesse ano de 2023 que se passou até agora você não tenha escutado relato de alguém próximo ou mais ou menos próximo de você, de algum conhecido que tenha se suicidado. O Brasil está no ranking mundial, está no top 10 do ranking mundial em países que sofrem desse problema, com linhas crescentes, tá, de ocorrência, ok? Um mito que eu já quero quebrar logo aqui de fachada, logo de cara, é que tem um mito que falar sobre o assunto não pode, porque incentiva mais a ocorrência. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Precisa tocar no assunto para que as pessoas possam saber como lidar, entender que tem uma opção, entender que isso é um transtorno, está, na maioria dos casos, ligados a uma disfunção emocional, cognitiva, tem transtornos envolvidos por isso, tá? Que a gente vai entender melhor. O que está ali por detrás das ideações suicidas? O que seria uma ideação? Antes de cometer o ato, tá? Vai nas ideias, a pessoa começa a cogitar a possibilidade, ela começa a ter a ideia de atentar contra a sua própria vida, certo? Depois ela pode executar, planejar, e tem pessoas que planejam tudo certinho mesmo, e aí tem as tentativas, tá? Tentativa quando não dá certo, né? Obviamente. E os números mostram que homens cometem mais do que mulheres. Só que mulheres têm mais tentativas. Por quê? Homens se abrem menos, homens conversam menos sobre suas emoções, sentimentos e sobre os problemas que eles têm.
eles acham que resolvem tudo por conta própria, que eles vão dar conta e que é fraqueza e que não vai ter apoio e não vai ter ninguém para amparar ou que vai ser ridicularizado, enfim, vocês já entenderam. E quando eles vão cometer, eles escolhem, via de regra, caminhos mais drásticos, mais violentos, mais brutais, que é mais fácil de ter êxito. Mulheres, elas conversam mais, elas se abrem mais, elas trocam ideias mais, e quando elas vão às pesquisas, né, isso, lógico que são dados, tá, gente, não é uma regra, tá? A maioria tenta ir por caminhos não tão violentos, tomando comprimido, fazendo algum corte, alguma coisa assim, que dá tempo disso ocorrer, tá? Homens geralmente são coisas que é papum, tá? Infelizmente. E aí, gente, o que eu tenho as anotações aqui, tá? Vou falando as anotações e mais algumas coisas de uma maneira livre. E estou aqui à disposição para responder suas perguntas no ao vivo ou na gravação. Fiquem à vontade, tá? Algumas coisas que estão atreladas a essas ideações. Eu vou falar algumas coisas aqui, não quer dizer que eu tenho que cumprir todos esses pré-requisitos e nem que ter esse pré-requisito naturalmente vai ter uma ideação, mas aumenta a possibilidade, tá? Então, tristezas constantes, um estado depressivo constante, sintomas depressivos podem levar a isso. Tem gente que fala que transtorno mental não mata, né? Que é só na mente, e mata. Mata porque ele vai deteriorando a capacidade da pessoa se relacionar, pensar, as emoções, e corpo e mente estão conectados, e pode vir a ter ideações, e dessas ideações cometer alguma coisa e prejudicar a sua vida. Até o sistema imune também fica prejudicado com questões emocionais. Então, transtornos mentais correm sim risco de vida. São transtornos clínicos, tem uma química, uma bioquímica, uma neuroquímica que se altera dentro do corpo, tá? Então tem que ser tratado como tal, muitas vezes com medicamentos. Então, tristeza constante, uma sensação de falta de pertencimento, não se sentir pertencente à comunidade, à família, a lugar nenhum, poucos amigos, dificuldades de vinculação, de criar, estabelecer vínculos, tá? A falta de propósito, de clareza, de conexão com seus valores, falta de autoconhecimento, falta de recursos e de gestão emocional, de recursos para lidar com crise, frustrações, emoções, dores emocionais, a falta de recurso, pressão constante, dificuldade de lidar com essa pressão, falta de apoio, transtornos mentais, porque ocorre uma alteração química no cérebro, tá? E dificuldade de lidar com a dor, tá? Via de regra, a gente tem que entender que a ideação, o ato, ele é um ato impulsivo, ele é um ato em desespero, tá? E lá no íntimo, a pessoa lá no fundo realmente não quer acabar com a sua própria vida. A pessoa quer se livrar da angústia, da dor, do sofrimento, do problema, só que ela acha que ela saindo vai ser melhor. Talvez ela ache que ela seja parte do problema. Ela vai tirar o foco da situação, tá? Ou ela não está conseguindo mais lidar. E a única alternativa que o cérebro dela está encontrando é esse. A gente tem que entender o seguinte: não tem como ter uma solução simples para problemas complexos, nem tampouco interpretações simples para problemas complexos. Essa temática em si, ela é uma temática multifatorial que nenhum estudo científico ainda aponta um caminho específico sobre sobre o que causa esse problema, tá? A gente tem suposições, hipóteses, fatores correlacionados, fatores que aumentam a predisposição, que aumentam o risco, mas é multifatorial, tá? Mas com o conhecimento, tem dados que mostram que 90% poderia ter sido evitado. Não 100%, 90%. Eu toco nesse assunto mais para frente. E tem muita gente com um pensamento pequeno que acredita que isso é coisa de quem tem a mente fraca,
de quem é frágil, e não é tão simples assim, tá? Até tem pesquisas que apontam uma ideia de predisposições biológicas, tá? Assim como para esse mal, como para a ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, tá bom? Quando isso começa a acontecer, a pessoa, imagina assim, ela está num sofrimento constante, ela está passando por um desajuste emocional, indo para um estado de adoecimento mental, para um transtorno mental, cumprindo alguns pré-requisitos. Isso vai alterando a sua biologia, a sua química cerebral, o seu funcionamento. O nosso cérebro, ele tem uma função básica, primária, de fugir da dor e do sofrimento, de te manter vivo, de resolver o problema, de se livrar e te dar uma sensação de conforto e bem-estar, ok? Só que ao mesmo tempo ele não é uma máquina perfeita e ele pode se autodestruir, ele pode se auto-sabotar. Quando a pessoa começa, dependendo de, não tem como bater uma causa específica, mas começa a entrar nessa, vou usar um termo, nessa vibração, mas pode ser essa vibração, pode ser, tá? Só para entender de viés didático, tá? Metafórico. Começa a entrar nessa vibração, a química cerebral dela também começa a alterar. E por falta de recursos, de apoio, de vinculação, ela se vê sozinha, que aumenta ainda mais a pressão e o desespero. E aí ela não consegue, já por déficits, encontrar soluções, tá? Para isso. E sem mesmo ela querer, ela começa a ter ideação. Eu já atendi o paciente que, tipo assim, eu sei que não pode, eu sei que é errado, eu não quero, mas eu me vem a ideia de eu fazendo tal coisa, fazendo isso, fazendo aquilo outro, acabando com a minha vida, e pensar nisso às vezes dá uma sensação de alívio, assim pararia de doer. Pessoas às vezes que têm ainda está com um nível de consciência, pessoas que nem sempre têm um nível de instrução tão baixo, nem sempre têm a mente tão fraca assim e são desnutridas de conhecimento. Isso pode acometer qualquer um, ok? Tanto é que um dos tratamentos em casos graves tem que entrar com tratamentos de medicamento, porque tem medicamentos que regulam a química cerebral e que param essa ideação. Então a gente tem que entender que é um caso de saúde, tá? E esses pensamentos começam ali, vir até a mente da pessoa e perturba, e a pessoa tem que lutar contra esses pensamentos, que aumenta mais ainda o desgaste, a energia, e aí ela tem medo de falar isso, as pessoas não sabem acolher, as pessoas falam, isso é frescura, não, para, isso é bobagem, por que você está pensando isso? Ela não se sente amparado, não tem uma referência para que ela possa entregar essa tonelada de peso de carga que ela está sentindo, para que alguém ajude ela. Então a gente tem que entender que não é só uma questão de vontade. Tem pessoas que amam a vida, são pró-vida, são bem instruídas, tá? E mesmo assim começam a ter ideação e, dependendo do caso, infelizmente, acaba acontecendo uma catástrofe. Então a gente tem que entender que o buraco é mais embaixo, tá? Então, repito, tristeza, falta de pertencimento, vinculação, falta de propósito, falta de recurso e de gestão emocional, dificuldade de lidar com pressão, falta de apoio, transtornos mentais, tá? Isso pode te trazer. Então, para você ir evitando dentro de você e as pessoas à sua volta, seus familiares, filhos, tá? Tristeza em si não tem como evitar, já falei que ela faz parte da vida. Isso é quando são sintomas depressivos, é algo constante, né? Vai perdendo o ânimo, vai perdendo o brilho da vida, vai perdendo o interesse na vida, vai perdendo a perspectiva de futuro, o senso de propósito. Então, fortaleça suas relações, amizade, familiares, de trabalho, os seus vínculos, se relacione bem, se comunica bem, crie laços de apoio e de significado, tenha um senso de propósito, de valor. Aprenda a ter gestão das suas emoções para ter recursos técnicos, práticas para lidar com as questões emocionais, para lidar com a pressão. Procure ter apoio, um mentor, alguém de segurança para você conversar, botar para fora. Se você não achar alguém amigo, vamos dizer assim, tem profissional para isso, tá? Para que não chegue até o pensamento, tá? Então,
tome cuidado, siga esses recursos que vai diminuir e muito, tá, os seus riscos, te tira do grupo de risco, tá? Só que a gente tem que se preocupar também que às vezes tem pessoas que isso já é um sinal para você ver na sua vida e nas pessoas próximas de você. Tem muitas pessoas no Brasil que tem uma cultura pró-morte, tem uma cultura de não valorização da vida, uma cultura do banal, do falta de propósito, de senso de vida, de significado. E às vezes tem pessoas que vai se matando ao pouco, está acabando com a sua vida sem perceber, indiretamente, levando para um adoecimento mental, colocando num grupo de risco para a ideação suicida e para cometer o ato. Tá? Mateus, o que você está falando? Imagine como a pessoa vai ter saúde mental e física se a vida dela é acordar cedo, trabalhar igual um condenado no emprego que às vezes ela nem gosta ou tanto faz, aí chega correndo em casa, almoça para a noite, aí trabalha mais a tarde inteira, chega à noite cansado, aí já está com a cabeça meio fritando, gasta com futilidade, fica no celular, não consome um conteúdo assim diferente, ou então está cansada, com sono, vai limpar a casa, vai lá limpar a casa, fazer alguma coisa de casa, dorme, para no outro dia ter a mesma rotina. E assim ela vai perdendo as vinculações, as amizades, e aí ou então sai final de semana só para beber, curtir. Não que isso seja errado, mas cuidado se isso não está sequestrando a falta de senso de propósito, de valor na vida. Aí vai lá, bebe e tal, às vezes tem uns papos superficial, vai perdendo o senso de propósito, de significado, de valia. E aí às vezes a pessoa está se matando um pouco, porque a vida dela às vezes é pensar em bebida, é pensar somente ou em sexo, às vezes até nisso não está pensando mais depois de um longo prazo. Então, como você está conduzindo a sua vida, o que você tem consumindo, como você tem se nutrindo, as escolhas que você está fazendo, onde você está colocando a sua atenção, a sua consciência, com quem, aonde você está se relacionando, tudo isso tem a ver. Tudo isso tem a ver. E tem pessoas que não estão amarrando a corda no seu pescoço, se jogando de pontes, cortando seus pulsos, ou pegando armas de fogo, mas estão se saindo da vida, fugindo da vida aos poucos. Estão querendo se colocar num estado de topor para meio que ficar aéreo ou a par das suas próprias questões, dos problemas externos, das dificuldades na família, das dificuldades no casamento, com o filho, da dificuldade financeira. Eles se sequestram da realidade, querendo dar uma sumida, querendo fugir da dor, querendo fugir do problema. O princípio está aí, a sementinha está sendo plantada. Essa é uma sementinha de cultura, de desvalorização da vida, de falta de propósito, de deficiência nas vinculações, nos afetos das relações humanas. Então eu gostaria que vocês mudassem a chave e pensassem nisso também. Vocês estão percebendo que o tom dessa live, eu estou um tom mais sinistro, né? Falando mais devagar, mais leve, justamente eu acredito que não seria coerente eu falar todo animado ou sorridente sem dar o devido valor e mérito e prestígio a essa situação, tá? E quando a pessoa chega nesse extremo é porque para ela já está com uma carga de dor muito alta e muitas vezes está associada a traumas, abusos físicos, mentais, sexuais, a percas, as dificuldades de adaptações, a alta frustrações na vida, tá? A danos. Isso pode acarretar a um rompimento ali nas suas emoções, não é bem rompimento nas suas emoções, como que eu posso falar? Uma situação traumática. Eu já falei que o trauma pode ser a morte de alguém, um falecimento, uma perca, uma falência, um fim de um ciclo, de um relacionamento, da saúde, um fim da saúde até, algum problema de saúde, alguma coisa assim, tá? Dependendo do trauma, uma questão ruim. Ele já vai emocionalmente te jogar para baixo, isso já vai alterar na sua química cerebral. E naturalmente. E a gente sentir isso não é um problema, a gente não tem que ser inabalado. Só que tem algumas pessoas com predisposição, dependendo do contexto, que leva essa rasteira da vida
não tem muitos recursos ou habilidades, ou então, mesmo tendo, a química cerebral sofreu uma sequela grande e ela começa a ter ideações e progredir. Então, assim que você começar a ter ideações, procure um profissional, porque não é uma questão de vontade, não é uma questão, né, de mente fraca e tal. Às vezes é o seu cérebro tentando resolver o problema, tá? E repito, ele é multifatorial. E tem que olhar também, eu como terapeuta sistêmico, não posso deixar de conotar essa área que é a questão familiar, tá? Pais, preste atenção nos seus filhos crianças, nos seus filhos adolescentes, nos seus filhos jovens adultos, talvez até no seu filho que já saiu de casa. Prestem atenção neles, preste atenção em você também, tá? Nos sinais, vou falar os sinais aqui para frente, tá? E não banalize os sinais, não ache que é frescura, não menospreze as falas, não ignore nada disso, tá? É muito comum às vezes a gente ver casos e a família ter um histórico, pode ser algo do passado, algo do presente, de traumas, às vezes de violência, de dificuldade de demonstrar afeto, de não se sentir segurança para se abrir, para conversar, para tocar nos assuntos, porque os pais não tocam nos assuntos. Que assuntos eu estou falando? De como você está sentindo, falar sobre dor, sobre frustração, falar sobre emoções, falar sobre erros, sobre fracassos, permitir-se demonstrar vulnerabilidade, permitir-se errar e ser acolhido esses erros. Isso é muito importante para a prevenção. Estão me entendendo até aqui? Eu espero que sim, tá? Ótimo. Então, eu vou querer falar agora para vocês os sinais, tá? Preste bem atenção. Não quer dizer necessariamente que tal sinal obrigatoriamente vai ser alguém que está com ideação suicida ou com predisposição. É uma probabilidade. E não quer dizer que a pessoa vai demonstrar todos esses sinais. Pode ser que ela demonstre só um. E vão ter casos que, infelizmente, não vai ter sinal nenhum. Eu sei que é complicado, tá? Mas tem casos que não vai ter sinal nenhum. Mas a maioria dos casos vão demonstrar esses sinais aqui. Alguns com combinações diferentes, tá? Vamos lá, vou começar a falar os sinais. Se você quiser ir anotando, ou então você veja a gravação da live depois, tá? Alteração de humor. A pessoa era mais enérgica, mais agitada, começa a ficar mais recolhida, mais parada. Ou pode ser uma pessoa que começa a ficar mais alegre, começa a ficar mais relacional, tem uma alteração do humor. Todos nós temos um padrão de humor, de afeto e de relação. Tem uns que são mais rabugentos, uns são mais calados, uns são mais quietos, outros são mais alegres, outros são mais felizes. E está tudo bem, essa é a diferença. Se tem uma alteração de humor mais drástica, que vai ser mais o quê? Mas do nada, nossa, fulano tá assim, era assado, tá assim, tá esquisito, tá? É um sinal. Porém, tem várias outras questões relacionadas que podem provocar alteração de humor. Então, vamos ver os conjuntos, tá bom? Eu estou começando a falar agora, gente, dos sinais de uma possível ideação suicida. Veja se você também, às vezes, nem você está dando conta que você está demonstrando esses sinais, tá? Preste atenção também. Pode aparecer, não obrigatoriamente, mas a pessoa também começar a se retirar, tá? A pessoa começa a se retirar, evitar, saía muito com fulano, falava muito com fulano, começa a se distanciar da família, começa a não participar das questões sociais,
começam a ficar mais retirados. Isso é um dos sinais, tá, gente? Só que ó, qual é o problema? Como eu acabei de dizer, pode ter pessoas que estão com ideação e eles fazem um movimento oposto. Por isso que é importante você conhecer as pessoas à sua volta para saber quais são os padrões dela, para você ver quais as coisas que estão diferentes e estão esquisitas. Se você não presta atenção em qual é o padrão das pessoas à sua volta, das pessoas que você ama, você já está em desvantagem. É como... É uma possibilidade para alguns. É como se a pessoa quisesse já se retirar para a pessoa não sentir tanto. Tipo, como se fosse assim, já vou me retirando, que a fulano já vai se desvinculando de mim e quando eu for, não vai ser tão ruim. Ou às vezes ele está até testando inconscientemente a vinculação, até que ponto ele é importante ou não. Tipo calibrando, tá vendo? Ó, me distanciei, não procurei mais fulano, não tô ficando mais aqui. Realmente vai confirmar as crenças, porque vai confirmar as crenças. Que crença eu tô falando? Muitas vezes a pessoa que está com essa ideação, ela tem a crença de que ela não vale nada, de que ela não é importante, de que ela não vai fazer diferença, de que ela faz parte dos problemas, que ninguém gosta dela realmente, que ela não é digna, que ela não merece, ou simplesmente uma sensação de não estar aguentando e de que não tem ninguém realmente para amparar. Todas essas crenças, gente, vão estar distorcidas da realidade. Mesmo tendo às vezes sinais que sim, ela é amada e tem apoio, isso não necessariamente vai fazer com que ela se sinta assim. É complicado. Eu sei que é complicado, tá? Mas então ela vai se distanciando, vamos dizer assim, que ela tem uma crença de que ela não faz falta, de que ninguém não está nem aí para ela, ou de que ela faz parte do problema, qualquer uma dessas crenças. Ela se distancia, ninguém procura ela. Opa, tá vendo? Não faz diferença. Ela não vai, ninguém não faz nem questão. Confirmou a crença que ela está tendo. Ela não vai, aí não tem a briga, não tem mais a desavença, tá vendo? Eu estou me retirando, estou mais na minha, então realmente eu estou certa. Isso é uma tentativa, ele está meio que confirmando a crença. Então, cuidado, tá? Falar sobre sumir, me dá vontade de sumir, tem hora que me dá vontade de sumir. Tô cansado demais, nossa, bem que as coisas podiam acabar tudo amanhã, né? Nossa, se Jesus voltasse amanhã não seria tão ruim não, né? O fim do mundo está demorando demais, né? Falas desse gênero de sumir, cansado, poderia morrer, são sinais verbais, né? Eu acho que se eu desaparecesse ninguém ia fazer falta, se eu sumisse ia ser melhor, tá? Alerta. Mateus, mas será que a pessoa não está falando isso para chamar atenção? Pode ser. Muitas variantes, muitos contextos por detrás disso. Muitos contextos, tá? Pode ser que eu fale alguma coisa no momento da briga, pode ser que eu fale no momento da boca para fora, pode ser alguém, tipo uma mãe que fala direto, eu tinha que sumir, se eu sumisse vocês iam ver, aí vocês iam dar valor. Se eu sumisse ninguém ia me sentir nem falta, só ia me procurar para... Pode ser que na hora da raiva a gente fale essas coisas? Pode ser. Mas a gente sempre tem que olhar os contextos e juntando com outros sinais que você está vendo aqui e chamar para conversar. Evitar de banalizar no sentido de para de frescura, até parece. Não, porque isso vai reforçar a crença de que ninguém não está nem aí e que não tem estrutura. Então veja só, pode ser que a pessoa esteja chamando a atenção, mas pode ser que não. Pode ser que no começo vire uma chamada de atenção, mas depois se transforme em alguma coisa pior. Então, qual você prefere correr o risco? De deixar acontecer e correr um risco, aumentar a probabilidade dessa pessoa sumir ou ir realmente? Você sabe o que eu estou dizendo? Ou evitar? No pior das conversas, você vai estar demonstrando que você se importa. No final, se ela não tiver com ideação, ok, você está demonstrando, no mínimo, você está demonstrando que você se importa. Então, teve alguma verbalização nesse sentido? Falei, mas por que você está dizendo isso? Isso é sério? Realmente isso passa pela sua cabeça? Deixa eu entender um pouco mais. Isso é frequente?
se colocando como ouvinte, não como julgador, como doutrinador. Não ouvinte, mas como assim? Me explica um pouco mais. Eu achei estranho isso que você falou. Tá tudo bem? Ó, tô percebendo isso. Estou ficando preocupado. Eu sei que pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Vou deixar claro que eu me importo com você, que você é importante para mim, que eu tô aqui para te apoiar, para te dar um suporte. Vou estar com você. Se eu não der conta, eu vou dar um jeito de dar conta, de achar alguém que me ajude a dar conta de você, mas me explica o que está acontecendo. Tem que conversar sério, tem que chamar para a realidade, tem que mostrar que você prestou atenção. Não fazer de conta que você não ouviu. Opa, escutei um sinal, vi um sinal, ei, tô vendo isso. O que está acontecendo? Não no sentido de acusar, mas no sentido de abrir os braços e acolher. Tá me entendendo? Faz sentido? Então bora lá, mais sinais. A fala, né? Ninguém vai sentir falta de mim. Às vezes a pessoa começa a organizar as coisas, pagar as contas, não deixar boleto, às vezes fazer testamento, se livrar de coisas. Tipo assim, eu tenho um apego muito grande nessa tampinha. Mas aí o fulano vai lá e dá essa tampinha para outra fulana. Oxe, mas que estranho, era tão pegar nesse livro e tá dando, tá organizando as contas. Às vezes começa a visitar pessoas, sabe, como se ele estivesse fazendo um ritual de despedida, deixando a casa tudo em ordem para não dar problema para ninguém, para ir com a consciência mais plena possível. Visita gente que ele não via faz tempo, começa a expressar os sentimentos, tipo assim, fulano, sabia que você é importante para mim, que eu te amo, obrigado por tudo e tudo mais. Começa a ter esses papos assim, fora do contexto daquela pessoa, não é da natureza dela, num contexto assim, que a gente poderia dizer aleatório. Então vai somando os sinais. Você tem que ter clareza disso, vai somando os sinais, tá? Criança, gente, cuidado também, porque veja só, muito antigamente falava que dificilmente criança ia se suicidar. Porque criança é uma punção de vida, é uma abundância de vida. Só que está tendo inúmeros casos de crianças fazendo de 10 anos para baixo, 11, 12 anos. Então, que motivo, que sofrimento, que pressão que uma criança tem para sofrer isso. Como é isso? Pode ser uma falta de pertencimento, pode ser uma falta de recurso, pode achar que ela faz parte dos problemas dos pais e que ela indo, os pais não vão ter motivo mais para brigar. Pode ser várias coisas. Mas a minha preocupação é o seguinte: antigamente era cogitado como impossível, não tinha casos. E começou a aparecer. Se as crianças estão tendo esses sintomas, estão tendo esses mal, é porque os adultos já estão doentes o suficiente. É porque a sociedade já colapsou. É porque a sociedade, os adultos responsáveis, a sociedade civil já está com patologia, patologizada. Está agora alcançando as crianças. Então, mais do que nunca a gente tem que ter consciência dessas informações. Tá? Então, preste atenção na pessoa que está organizando tudo, meio que arrumando a casa para sair, para se mudar. Imagina que você está indo se mudar para um lugar. Quando você vai se mudar de um lugar para o outro, você não deixa tudo resolvido antes de você se mudar. Faz uma despedida, vai visitando os amigos, vai frisando a importância. É como se a pessoa estivesse fazendo esse processo. Então, atenção. E veja na mudança de padrão. Mudança de padrão de comportamento da pessoa, hábitos e contextos. Tá? Fazer checagem, a pessoa pode checar, até, por exemplo, falar que se retirar pode ser uma checagem. Falar que começar a verbalizar, se eu sumisse ninguém ia fazer falta, ela está fazendo checagem para ver se está confirmando as crenças dela ou não. Se eu sumisse, se eu desaparecesse, simplesmente, sei lá, fugisse, fosse para outro lugar, não fizesse mais parte da sua vida, como você ia sentir? Pode ter perguntas desse tipo, entendeu? Lembrando, gente, não necessariamente uma casualidade. Falou isso, tá tendo.
Eu posso simplesmente não ter ideação nenhuma e querer saber e perguntar. Eu tenho umas paranoias assim, no sentido de, nossa, você já pensou isso? Se eu sumisse, se eu morresse, como que a gente organizaria aqui? O que funcionaria? Tá? Eu tenho isso de outras catástrofes em si para fazer a gestão dos riscos e a gente se habituar. Eu sempre estou gerenciando o risco e pensando em catástrofe. É minha cabeça. Mas isso não me causa sofrimento. Eu tenho controle sobre a situação. Mas vai juntando os fatores com os outros que você vai conseguir ir melhor, tá? Então a pessoa vai checando dados, informações, ela vai resolvendo pendências afetivas, fulano eu te perdoo, ó, aquela vez lá, deixa pra lá, tá tudo bem entre a gente. A pessoa até verbalizou às vezes, seria melhor se eu morresse, eu queria mesmo morrer, que tudo acabasse, se eu morresse ia ficar melhor, se eu morresse pelo menos esse negócio passasse. Tem pessoas que já verbalizam diretamente assim, querendo ficar mais sozinho, se isolar, como já disse. E há um grande ponto de tensão ali, que é um ponto de chave que vai matando esses sintomas, quando você vai juntando tudo, é a desesperança. A pessoa não pensa muito no futuro, ela sente que está cansada e não tem outra alternativa, está desesperançosa, está sem ânimo, está sem propósito, ela está sofrendo pelas coisas do passado. As coisas do passado estão ali cutucando, abriu uma ferida que está sangrando, então ela fica presa no passado. Não consegue estar aqui presente no futuro, no presente para curtir o que está aqui acontecendo e pensar numa possibilidade de intervenção. E o futuro nem vem na cabeça, porque tá tão forte as coisas lá no passado que o futuro já está deixando de ser uma possibilidade. Então tem até uma ferramenta que a gente usa que Aaron Beck desenvolveu, uma escala que dá para a gente ver o grau da pessoa, né, de ideação e tal, fazer uma checagem. E uma das secagens a gente vai jogando o pensamento do futuro. Quais os anos do futuro, o que você pensa em fazer nos próximos anos, tudo mais. Porque se a pessoa não está tendo essa visão de futuro, é porque ela não conta estar aqui. Uma coisa é a pessoa sem planejamento desorientada, que já é um fator de risco, né? Outra coisa é a pessoa que demonstra um desinteresse, uma desesperança, como se o futuro não iria correr. Para que eu vou pensar nele? Então, isso é um ponto importante. Desistir de tentar. A pessoa passa a desistir de tentar. Desânimo, não quer ter novas experiências, não quer sair, ok? Só que, gente, eu vou frisar uma outra coisa. Tem pessoas que estão extremamente alegres, que topa tudo a qualquer momento, palpa toda a obra, que está sempre com um sorriso no rosto, que é prestativo, e fala coisas boas. Só que por detrás disso tem uma ferida sangrando. E quanto menos espera, acaba acontecendo. Por isso que isso pode acontecer com pessoas fortes demais também. Sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo, que é o conselheiro, que acolhe, que vai lá, e todo mundo procura ele no problema, e que ele ajuda a geral, a comunidade, todo mundo, e dá palavras de conselho. O problema de ser forte demais é que os outros começam a colocar carga, e a gente vai pegando, e tem uma hora que a gente não está dando conta nem de carregar as nossas. Às vezes essa vontade de ser forte, de ajudar os outros, pode ser até uma fuga das nossas questões internas, querendo fazer uma compensação. Então, às vezes, tem pessoas muito alto astral que estão com ideação, estão até em planejamento e já está tudo organizado para fazer. O que eu posso dizer para essas pessoas é que espere um pouco, tenha esperança. É possível encontrar solução. A vida não é plena de felicidade. Viktor Frankl fala: a dor é um sofrimento sem sentido. Quando a gente coloca significado, sentido, propósito, qualquer dor que seja, por mais que doa, por mais que ela não pare de doer, ela passa a ter um significado e um propósito. E isso me impulsiona para a vida.
Então calma. Eu sei que parece que não tenha mais solução. Eu tenho certeza que tem. Ainda mais o cérebro humano, que é criativo, ao mesmo tempo que ele tem suas falhas, ele é criativo, ele consegue se readaptar. Tudo bem se na sua mente já apareceu todas as soluções possíveis e nenhuma foi favorável. Tá tudo bem. Só preciso da sua humildade para reconhecer que nem sempre a minha mente é a melhor para resolver os meus problemas. Às vezes eu preciso de alguma outra mais treinada, com uma visão de fora. Procure ajuda. Seja humilde. Tá? Procure uma ajuda qualificada e seja sincero. Se abra. E você que vai ajudar alguém, acolha, escute. Não fique cagando regra, querendo dar sermão. Ou faz isso, faz tal coisa. Não, pensa nisso. Não, mas olha isso. Não fique. Esses conselhos não vão resolver muita coisa. Às vezes até piora. Às vezes faz até a pessoa se sentir melhor. Faz até a pessoa se sentir pior. Nossa, eu sou um bosta mesmo, porque eu era pra estar assim, assim, assim. E nem assim tô conseguindo. Calma. A química cerebral está alterada. Às vezes não está ligada à sua vontade, é o seu cérebro dando um curto-circuito. Basta arrumar esses circuitos que você vai voltar a ficar bem. Ok? Então relaxa. Resgate emocional do passado. Relembrar coisas passadas, resolver pendências, visitar túmulos, né, familiares, se despedir, fazer despedidas. Isso é um sinal também, ok? Às vezes, testar a sorte, colocando a vida em risco, enchendo a cara, ficando como alcoólico, fumando demais além da conta, bebendo a mais além da conta, dirigindo perigosamente além da conta e outras coisas em si, colocar a vida em risco. Meio que tá fazendo uma tentativa para ver se vai, para ver se tem coragem, tá? Cuidado. Veja os contextos, as mudanças de padrões e outros elementos para você ter mais clareza do que está acontecendo. Falta de interesse no futuro. Já falei que tem uns que aparentam estar bem. Eu sou um fardo, não valo nada mesmo. E a sensação de não aguentar mais. Gente, quem treina, né, quem puxa ferro, eu não puxo ferro, mas eu vejo vídeo de quem puxa ferro, né? Pode ver que às vezes quando ele está fazendo supino aqui, levantando, tem alguém ali amparando. Porque às vezes a pessoa quer empurrar o ferro, mas ela não dá conta mais. Se não tiver alguém para pegar e erguer, aquele ferro vai sufocar ela. Vai cair aqui, ó, e pode acontecer um acidente. É a mesma coisa, às vezes a gente está com uma carga emocional que a gente está levantando e volta, está levantando e volta, está levantando e volta. E às vezes eu estou cansado, eu não estou com força, eu vi uma carga demais que eu não consigo, tá me esmagando. E aí eu falo, demonstro alguma coisa, as pessoas banalizam, descredibilizam, não levam a sério, só faz a carga ficar maior. Às vezes só precisa de alguém para estar ali para amparar, para pegar mais forte ali junto com você e tirar essa carga. Falar, calma, vamos levantar aqui, ó. Calma, respira, vamos dar um tempo e assim a gente vai se reposicionar. Então eu acabei de falando aqui os sinais, tá bom? E para a proteção é muito importante a rede de apoio, senso de propósito é fator de proteção, familiares próximos, amigos próximos é rede de proteção, ter filhos é rede de proteção, às vezes a religiosidade é rede de proteção. Esses fatores de proteção não quer dizer que tem essas coisas, logo não vai cometer. Não, porque tem gente que tem todas essas coisas e mesmo assim comete. Mas são fatores que diminuem a probabilidade. Ok? Então tem a ver, gente, com uma cultura de desvalorização da vida. Tá? E às vezes as pessoas já estão se suicidando, os seus sonhos, os seus futuros, a sua potencialidade, com maus hábitos alimentares, de consumos, maus hábitos, né, na sua vida cotidiana, com uma vida medíocre, com uma vida automatizada, com uma vida mecanizada,
uma vida pobre, não financeiramente, mas intelectualmente, de relação, de tudo. Isso já é um treino. Não é à toa que tem aumentado tal problema. E a gente tem que aprender a dar esse apoio, a mostrar que a gente está presente, que a outra pessoa importa para mim, que eu estou ali e vou ajudar ela. De alguma forma eu vou ajudar, que ela não está sozinha, ela só tem que sentir esse acolhimento. Você só tem que colocar uma dúvida na cabeça dela. Como diz o filme do Augusto Cury, né, O Vendedor de Sonhos, uma vírgula, você só tem que colocar uma vírgula. Vamos fazer um teste para ver se você realmente não é importante? Será que você realmente não dá conta? Eu acredito que você dá conta, eu estou aqui com você, você é importante sim. Você está errado, eu acho que você não pensou tudo o suficiente. Vamos pensar mais um pouquinho? Porque você não pensou mais naquilo outro. Só que como eu vejo isso em crianças, às vezes as crianças não verbalizam muito mais. A criança que, por exemplo, eu já vi uma vez, eu até fiquei em alerta, tá? Criança brincando assim, e aquele tinha uma arminha de brinquedo, e a criança colocando a arminha de brinquedo na boca. O que a criança fala no brincar: eu vou te matar, eu vou sumir, é melhor que você sumisse, você não faz diferença aqui. O que a criança está verbalizando no brincar dela? O que ela está representando no brincar dela? Todo brincar da criança, ela está representando alguma coisa. Tem que ver naquele papel quem que ela está se colocando. Ela está se colocando no papel da bonequinha X ou da bonequinha Y? Tá? Quais são essas brincadeiras? O que ela verbaliza nesses momentos? Isso é uma forma de ver a leitura nas crianças. O brincar com os outros coleguinhas. Às vezes a criança brinca de se esconder, de sumir, certo? Para ver se vão sentir falta dela. Ou foge, esconde quando os pais começam a brigar. E ela aprende a assumir, a fugir do problema. Então, encontrar recursos para lidar com os problemas e amenizá-los é uma forma de prevenção também, mas tem esses sinais. E a gente tem que entender que a ideação suicida, ela é um impulso, ela é impulsiva, e tudo que é impossível passa, tem um ciclo que sobe e depois vai embora. Então, se essa pessoa busca ajuda, tem um freio na hora do ato, que é impulsivo, as emoções vão estar bombeando ali uma fuga, ela vai amenizar. E, em muitos casos, vai ter que tomar remédio, sim. Tá? Então, a gente tem que falar, não tem que evitar falar. Falar não provoca mais, não aumenta a incidência. E seja direto. Quando você perceber esses sinais, seja direto. Fala: fulano, olha, eu sei que pode parecer estranho, mas eu estou percebendo isso, e eu estou achando diferente. Eu estou achando esquisito. E passou pela minha mente. Olhando no olho, falando sério. Estou falando sério, estou falando com seriedade. E passou pela minha mente que esses sinais poderiam ser de uma pessoa que esteja com ideação suicida. Que está com dificuldade de aguentar alguma coisa, que está precisando de ajuda porque está com uma carga que não está sabendo que lidar com ela. E está numa luta interna e a mente está querendo fazer com que ela faça algo que ela nem queira. Atentar contra a sua própria vida ou alguma coisa do tipo. Estou falando sinceramente com você. Está acontecendo alguma coisa? Olha para mim e fala a verdade. Porque eu tenho que te ajudar. O que você está pensando em fazer? Se for uma conversa estranha, a pessoa não, cara, não estou fazendo nada disso não. Lógico que você vai sentir. Você vai ter percepção. Você vai ver o olho da pessoa. Você vai ver a reação, o corpo da pessoa. E você vai sentir. Se não for nada, você acabou de demonstrar que aquela pessoa é importante para você. Você acabou de gerar um fator de proteção. Você acabou de gerar a importância daquela pessoa. Você acabou de fazer aquela pessoa se sentir querida, protegida e amada. Então, eu não vejo por que não ser direto. Eu não vejo por que não tocar no assunto. Eu não vejo por que não chamar a pessoa para conversar. Se ou o caminho é benefício ou o caminho é benefício. Ou você demonstra que, graças a Deus, você estava equivocado e você reforçou o laço.
ou você tem a chance de salvar alguém. Só que, gente, embora muitos casos, a maioria dos casos possa ser evitados, a maioria não quer dizer todos. E tem casos que fogem da explicação e do entendimento, que está tudo bem, aparentemente, né, vamos dizer assim. Se tivesse tudo bem mesmo, não teria ocorrido. E é muito comum ter culpa das pessoas próximas. Eu devia ter percebido, eu devia ter olhado. A gente tem que entender o seguinte, que antes de tudo tem coisa que foge do nosso controle. Porque a gente não tem controle direito nem da nossa vida, quem que é da questão dos outros. E não é nem simplesmente uma questão da vontade dos outros. Como a gente já trouxe aqui, às vezes não tem a ver com a vontade. Às vezes a pessoa nem quer. Mas é como se fosse uma força, e essa força é uma química, tá? Tipo assim, quando o seu corpo está desidratado, meu filho, você não tem esse não quero beber água. O seu corpo te empurra para beber água, tá? Então, não estou com vontade de beber água. Beleza, seu corpo está desidratando do mesmo jeito. Então, eu não quero fazer tal coisa, mas a química cerebral está alterada e vai te levar a esses pensamentos. Então, é uma questão que foge do nosso controle. Não é sempre que a gente consegue olhar a tempo, não é sempre que a gente consegue fazer alguma coisa e não é sempre que dá para ver os sinais. E tem a questão da química ou a questão da vontade, da decisão da pessoa, que cada um tem o seu livre-arbítrio e que a gente também não pode desconsiderar esses fatores, tá? Então eu sei que é uma situação desconfortável quando acontece com alguém próximo. É difícil encontrar palavras para descrever tanto o que sente, tanto palavras para consolar. E o ruim é que quando acontece, por exemplo, na família tem histórico, é mais fácil ter, meu tio já fez. Isso é um fator de risco. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, um amigo próximo, é fator de risco. Tá? É fator de risco. Então, cuidado. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Tem sinais discretos de comportamento. E às vezes a pessoa está lançando ideias de possibilidades. Isso aqui eu falei. Então aprenda a ouvir as pessoas, a demonstrar a importância que ela tem para você. Tá? Isso é de grande valia, de muita importância. Só que a gente não tem o controle de tudo. Eu sei que isso aconteceu ruim, mas não é sempre que a gente consegue ser o herói. Ok? E lembre que o suicídio é uma questão de desespero dessa pessoa. A gente só precisa acalmar e acolher. Imagine uma pessoa que está assustada, cansada, um cachorro abandonado na rua. Ele está assustado, ele está cansado, ele está estressado. E se aparece ali para resgatar, às vezes ele vai fugir, vai se esconder mais e não vai permitir ser resgatado. Só que se a gente realmente quer, a gente dá o suporte. Só que nem sempre a gente... eu tô querendo resgatar o cachorro, só que ele fugiu, ele tá triste, tá cansado, acuado, entrou no bueiro, caiu no rio e se afogou. É triste, mas a gente não tem controle de tudo. A gente não tem esse poder, tá? A pessoa, ela tá querendo fugir com a dor e com o sofrimento. Então, quanto mais a gente aprende a lidar com a dor e com o sofrimento, mais a gente está protegido. Depois que a pessoa já está com ideação, antes de eu fazer um treino para ensinar ela a lidar com a dor e com o sofrimento, a gente tem que dessensibilizar essas ideações, criar fatores, protocolos de proteção, de antirrisco, né, de segurança, muitas vezes com medicamento, e só depois que estiver estabilizado para não ter reincidências, a gente vai fazendo treino para lidar com dor e com frustração e vai trabalhando ali a origem do que estava, as possíveis causas na situação daquela pessoa, do que estava causando aquilo. Tá bom? E como, se for resumir, como que se previne suicídio? Com intimidade nas relações. Relações próximas, relações verdadeiras, vinculações reais, concretas. Tá? É assim que se previne na prática mesmo. Não é o Estado, não é a entidade, não é alguém de fora. É você nas suas relações e as outras pessoas nas suas relações, e assim vai formando essa corrente. Tá?
E cuidado hoje em dia também com a comparação. Tem muita gente se comparando e ficando frustrado porque não está feliz o suficiente, porque minha vida não está tão boa o suficiente, porque olha lá os outros, porque todo mundo isso, porque todo mundo aquilo. E aí a pessoa vai se comparando sempre com uma média para baixo e pode te levar para um estado ali que te empurra para tais ideações. Então cuidado. Seja você mesmo, viva a sua jornada, dê o seu melhor, seja humilde, procure ajuda quando necessário. Ok? E sabe o que é interessante? Olha só como o propósito muda muito o jogo. Em países de guerra, tem estudos que mostram que a taxa de suicídio diminui, principalmente nos homens, porque tem um senso de propósito, de defesa, de cumprir, de defender a pátria, de lutar pelas necessidades básicas, do tipo que o senso de proteção da vida, de se manter vivo, se aflora. Então tem um propósito, tem um para quê. Por isso que viver uma vida sem propósito, sem sentido, mecânica, é um risco tremendo. Tá? Então cuidado com esses fatores, tá bom? Então os sinais estão aí, as orientações estão aí. Espero ter ajudado, que você utilize essa live como pesquisa, anote, faça uma listinha e preste atenção nas pessoas à sua volta. Veja o conjunto de fatores, os contextos, as mudanças de comportamento e os sinais. Vou repetir os sinais aqui rapidinho. Alteração de humor, se fechando para pouca interação, falar sobre estar cansado, sumir, que não vai fazer falta, ninguém vai sentir falta, organizar suas coisas de maneira geral, fazer checagens, ficar mais sozinho ou verbalizar algo de intenções de morte, desesperança, desistir das coisas, de tentar, resgate a elementos do passado, se despedir, testar a sorte em risco, se colocando em situações de vulnerabilidade, falta de interesse no futuro, pode estar parecendo que está tudo bem, bem-estar, forçar a barra, vamos dizer assim. Sou um fardo, não vale a pena, não sou um fardo, não vale a pena permanecer vivo, demonstrar que não aguenta mais. Resumidamente, são esses os sinais que você está de olho e esses são os contextos. Então se cuidem, protejam. Tem o CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu peguei 2 números agora, eu nunca liguei, eu não sei especificamente. Tem 141 e 188, que serve para quê? Na hora que a pessoa está em risco, tentando cometer um ato, ligue 141 ou 148, que é o CVV, que naquele momento vão ter pessoas para te acolher, pessoas de segurança que vão acalmar suas emoções para você não cometer esse ato. Tá? Como você previne se alguém te ligar numa situação de crise? Tá? Não fica falando, para disso, para de frescura, não faz isso não. Você vai aumentar a pressão da pessoa, você tem que aliviar a pressão. Falar assim, não, tá tudo bem, ok, tá tudo bem, já tô indo aí. Tá tudo bem, conversa um pouco comigo aqui, tá? O que você tá passando? O que você comeu hoje? E conversas às vezes aleatórias, tá? Para distrair a atenção dela para outras coisas. E se estiver perto, fala, nossa, você é importante para mim, calma, a gente vai conversar. Ou então, eu já vi casos de intervenção assim. Beleza, você pode esperar só alguns minutos, eu vou fazer tal coisa agora. Por exemplo, eu vi um cara falando assim, eu vou entrar numa live agora. Você assiste a live, você consegue esperar, você já esperou até agora, né? Você já tem tanto tempo, você está planejando. E se você esperar mais um minutinho só, assiste a live que eu vou fazer agora e depois a gente conversa mais. A pessoa para, tá bom, vou assistir, né? Beleza, você quer fazer? Mas dá para esperar tão tempo, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma última chance, vamos fazer outra coisa assim? Então tem essas intervenções, tá? O foco aqui não era de intervenções, só dando uma pincelada, a gente pode fazer um conteúdo sobre isso e tem vários conteúdos na internet também. Tem um documentário, por exemplo, que fala A Ponte, onde conta ali uma história de onde uma ponte famosa que as pessoas se jogavam para cometer ali. E as pessoas que sobreviveram, a maioria falou que no meio da queda desistiram, se arrependeram de não estar querendo fazer aquilo. Então, a maioria das pessoas que conseguem sobreviver em uma tentativa, fala que no meio do processo elas queriam desistir, elas queriam voltar para trás. Então isso demonstra que a gente tem uma pulsão de vida, a gente não quer isso, não é isso que a pessoa realmente quer, mas a química cerebral dela estava empurrando para aquele caminho, não procurou ajuda, não tomou medicamento, não encontrou os recursos necessários, não encontrou o apoio e a vinculação necessária
e acabou cometendo. Então agora você já sabe como proceder, pormenores sobre essa situação, para você ser um agente também de mudança, de proteção, de prevenção aí na sua família e com as pessoas que você entrar em contato. Espero que você faça bom uso desse conteúdo. Então tem um documentário A Ponte, tem vários conteúdos também sobre o Leonardo Abraão. Procura lá, Leonardo Abraão, Suicídio, Setembro Amarelo, que vai ter vários conteúdos. Ele tem um livro sobre a vida, né, que ele fala, eu esqueci o título do livro, mas livro Leonardo Abraão, que ele também é um conteúdo específico sobre isso, tá? Então é isso, obrigado pela sua atenção até aqui. Foi um tema mais denso, foi um tema mais pesado, mas foi necessário, espero ter ajudado. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição para a gente trocar ideia. E se vocês quiserem mais sobre esse conteúdo, basta procurar, basta votar nas enquetes da sugestão. Beleza? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem e tchau, tchau.